E aí, galera, vamos lá então? Muito bem, vamos falar das progressões geométricas, então popularmente conhecido como PG. Então a gente vai ver qual que é a estrutura. Isso aqui são sequências numéricas, tá? Então toda sequência numérica ela precisa ter uma lógica estabelecida, tá? Qualquer tipo de sequência existe sempre uma lógica que você tem que levar em consideração, que não foge à regra, tá? Então vamos lá. Então, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante. Tá? Você pega qualquer termo a partir do segundo. Se multiplicar o primeiro por uma constante, dá o segundo. Se pegar o segundo multiplicado e assim sucessivamente. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4... Professor, onde você está vendo 3 aí, professor? Está louco? Então vamos de novo. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ou seja, o primeiro termo é 1. O que é essa letra aqui? É o que a gente chama de razão da progressão. Então veja bem, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. E assim sucessivamente. Tá? Aqui você tem outra, onde o primeiro termo é menos 25 e a razão é 1/5. Ou seja, ele vai dividindo cada informação dessas aqui por 5. Aqui você tem 6, 3, 3 sobre 2 e assim por diante. O primeiro termo é 6 e a razão é meio. Menos 6, menos 12, menos 40, menos 24 e assim por diante. O primeiro termo é menos 6 e a razão é 2. Primeiro termo menos 3 e razão menos 2. Você pode ver que fica um positivo e um negativo, né? Por quê? Por causa da regra de sinal. Todo mundo igual a 5. Primeiro termo 5, razão 1. Primeiro termo 7, razão 0. Aqui o primeiro termo é 0 e a razão é qualquer coisa, porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Muito bem. Nós temos que levar em consideração duas situações. Ó. Então a gente tem a PG, quando ela é crescente, ou seja, quando os números vão aumentando. Quando o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1. Então, o primeiro termo positivo e razão maior do que 1, a progressão é crescente. Ou quando o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1. Tá? Mas eu não vou lembrar disso aí. É só você fazer a sequência que você já vai entender. Bem simples. Decrescente, quando o primeiro termo é positivo e a razão estiver entre 0 e 1. Ou quando o primeiro termo for negativo e a razão for maior do que 1. Muito bem. Alternante, o que tem que ser menor do que 0, ou seja, a razão é negativa. Olha aqui, ó. Primeiro termo positivo, razão maior do que 1. Primeiro termo negativo, razão entre 0 e 1. Primeiro termo positivo, razão entre 0 e 1 também. Ok? Aqui a oscilante ele está dizendo é esse aqui, ó. Primeiro termo positivo e a razão negativa. Ó. Você pode ver, ó. Tá aqui. Oscila positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e assim por diante. A estacionária. Então toda razão constante também é uma PA constante de razão zero. A gente já vai ver o que é a PA. Quer dizer, a gente já viu, na verdade, o que é uma PA, né? Então, a PG multiplica, a PA soma. Então, é uma situação que é distinta ali uma da outra, tá? E a singular, quando a razão e o primeiro termo são iguais a 0, tá? Muito bem. Então, são os tipos de PG que nós temos ali com as seguintes características ali. Crescente, decrescente, alternante, constante e a singular. Muito bem. Cálculo da razão de uma progressão. Então, para eu descobrir a razão de uma progressão geométrica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer termo a partir do segundo e vou dividir pelo anterior direto dele. Tá? Então, a divisão de qualquer termo a partir do segundo pelo seu antecessor define a razão da progressão. Beleza? Aí, se eu pegar o primeiro termo, se você pegar o primeiro termo, quem que é o antecessor dele? Você não tem, né, criatura? Daí não vai rolar, né? Você tem que pegar qualquer termo a partir do segundo. Ok? Fórmula do termo geral. Isso aqui é extremamente importante, né? Não que as outras informações não sejam, tá? Mas isso aqui
é o que a gente vai utilizar para fazer as continhas com as progressões geométricas. Ok? O que é o AN? É o último termo da progressão. O que é o A1? É o primeiro termo da progressão. O que é o Q? É a razão da progressão. E o que é esse N aqui? É o número de termos da progressão. Tá? Isso aqui, ó, é uma circunstância que a gente pode definir como eu posso escrever qualquer termo de uma progressão geométrica, e na aritmética a gente já viu também, em função de quem? Do primeiro termo e da razão. Então, o segundo termo é o primeiro vezes a razão. O terceiro termo, ó, é o primeiro vezes a razão ao quadrado. Mas por que ao quadrado? Porque, ó, a soma do índice do A com o expoente do Q tem que dar esse cara aqui, ó. 1 aqui mais 1 aqui dá 2. 1 aqui mais 2 aqui dá 3. 1 aqui mais 3 aqui dá 4. 1 aqui mais 4 aqui dá 5. Entendi. Então veja, eu consigo escrever qualquer termo de uma progressão em função do primeiro termo e da razão dele, tá? Eu consigo escrever outras circunstâncias também. Por exemplo, o A5, eu consigo escrever A2 vezes Q elevado a 3. Por quê? Porque 2 mais 3 dá 5. O A9, A4 mais Q elevado a 5. 5 mais 4 dá 9 também. Mas por quê, professor? Calma, criança. Relaxa. Propriedades. Então, assim, dados 3 termos consecutivos de uma PG, o termo do meio é a média geométrica entre o seu antecessor com o seu sucessor. Ou seja, aqui você faria B dividido por A, que é igual a C dividido por B. Fazendo a multiplicaçãozinha cruzada, você vai achar B ao quadrado, que é igual a A vezes C. Então, se você tiver 3 termos em uma PG, não precisa fazer a proporção. Joga direto aqui. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto entre os outros 2. Ok? Muito bem. Então, você tem aqui, ó, A1, A2, A3, até o AN, que é o último termo da progressão. Então, ele diz assim, uma PG com N termos, o produto dos termos dos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos. Entendi, professor. Se você pegar o primeiro termo com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. É isso que ele quer dizer. Ok? Então esses produtos são sempre iguais. Mas por quê? A gente já vai ver. Numa PG com um número ímpar de termos, o termo médio é a média geométrica dos termos dos extremos. Então foi isso que ele quis dizer ali. Então se eu tiver uma PG de 5 termos, o terceiro termo ali em questão seria o terceiro termo ao quadrado, que é igual ao produto entre o primeiro e o quinto. Tá? Então essa é a ideia que ele condiciona para você ali. Aqui é a forma de você representar uma PG de 3 termos. Então, o primeiro termo, você considera o termo do meio, x. O anterior você divide pela razão e o posterior você multiplica pela razão. Considera o termo central, x. Divide por q, multiplica por q. Divide por q ao quadrado, multiplica por q ao quadrado. E assim sucessivamente. Ok? Soma dos termos. Então, vamos supor assim, que eu coloco lá, dada uma PG de 8 termos, onde o primeiro termo é tanto e a razão é tanto. Calcule a soma de todos os termos dessa progressão. Essa é a formulazinha que a gente utiliza para fazer a soma dos termos de uma PG. O que é o SM? É a soma dos termos. O que é o A1? É o primeiro termo. O que é o Q? É a razão. O que é o N? É o número de termos. Então, depois a gente vai fazer exemplos de como utiliza essa relaçãozinha aqui também, tá bom? Então não se preocupem, vou fazer exemplos usando todas as possibilidades que a gente tem aqui na teoria, tá bom? Fique tranquilo. E se a PG for infinita? Como assim, professor, infinita? Ou seja, não vai ter fim, criatura. Você pega ali uma PG, por exemplo, o primeiro termo é 4 e a razão é meio. Então ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que ela nunca vai terminar. Ela nunca vai chegar no zero. Por quê? Porque o número vai ficando cada vez mais pequenininho, mas não vai chegar no zero.
Aí você tem essa formulazinha aqui para calcular a soma de todos os termos de uma PG infinita. Mas eu não sei quantos termos ela tem, como é que eu vou calcular a soma de todos os termos? Enfim, você calcula lá a soma dos termos de uma PG infinita. Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, vou fazer exemplos envolvendo esse cara aí também, tá bom? Fiquem tranquilos, criatura. Interpolação. Aritmética ou geométrica? Então, o que é? Colocar alguma coisa no meio. Nossa, professor. No meio da progressão, né, criatura? Às vezes o problema te fornece o primeiro termo e o último termo. Ele fala assim, insira 4 meios aritméticos ou insira 4 meios geométricos. Você tem que calcular o quê? A razão da progressão, criatura. Calcular a razão da progressão, já era. É só pular pro abraço, ok? A gente vai ver também como é que funciona esse trem aí. Muito bem. Finito! Então daqui a pouco eu venho para resolver exercícios com vocês que envolvem o conceito de progressão geométrica. Valeu? Até daqui a pouco.